A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? De quinta-feira. Glórias a Deus, né? Daniel, a palavra de hoje fica em Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante, amém? Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante, amém? Glórias a Deus. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do rei, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, este homem nunca acharemos ocasião alguma para acusá-lo, este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e satrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petições a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, o rei, seja lançado, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, aqui nós vemos, né, que o rei ia colocar Daniel num patamar dentro do reinado dele, né, meus irmãos? Mas se levantaram, né, os presidentes, os governadores, os satrapas, né, do reino, contra Daniel, né, meus irmãos? Mas o que Deus está falando para você nesta noite de quinta-feira? Por que Deus permite pessoas se levantar contra eu e você que resolvemos obedecer a palavra do Senhor, resolvemos obedecer os direcionamentos do Pai? Por que Deus, pela sua infinita misericórdia e graça sobre nós, ele poderia nos defender? Poderia, meus irmãos. Ele poderia evitar que Daniel fosse jogado à cova dos leões? Poderia. Mas muitas das vezes, meus irmãos, Deus vai permitir que se levanta contra mim, contra você. Talvez é você no trabalho, pessoas se levantam falando mentira para tirar você da onde você está, querendo ocupar o seu lugar. Amém? Porque aqui a gente vê, vamos ver aqui que ele estava armando entre si, por inveja, por querer a posição de Daniel, amém? E muitos, quando Deus tem um propósito na sua vida, meus irmãos,
vão se levantar contra você. Vai ter pessoas que vão se levantar querendo te desanimar na fé, querendo te tirar você da posição, querendo tirar você dos caminhos de Deus. Amém, meus irmãos? Falando que não vai acontecer, que já passou do prazo. Lembrando que as promessas de Deus não têm prazo de validade. Amém? As promessas de Deus, meus irmãos, ela passa céu, passa terra, mas vão se cumprir. Independente de quanto tempo faz que você vai estar esperando. Que na hora de Deus vai acontecer. Na hora certa, meus irmãos. Porque Deus não faz nada errado, nada adiantado, nada atrasado. É sempre na hora certa. Amém? Talvez nós achamos que Deus está demorando, mas Deus não está demorando. Amém, meus irmãos? É tudo na hora certa. Amém? Meus irmãos, então, o que Deus está falando para você? Que Ele não vai te livrar dos problemas. Ele não vai te livrar de passar pela cova dos leões. Ele não vai, muitas das vezes, você não vai ser livrado de entrar numa tempestade, de passar por caminhos estreitos, cheios de espinhos. Deus não vai te livrar de passar. Mas Ele vai estar com você dentro do problema. Daniel foi jogado a covas dos leões, mas o anjo do Senhor estava com ele. Você está entendendo, meus irmãos? Que Deus ele não vai impedir de você passar muitas vezes por problemas. Ele não vai livrar você de pessoas que se levantam contra você. Mas Ele vai te livrar dentro do problema. Amém, meus irmãos? E o que você deve fazer quando você estiver dentro do problema, ou você está no meio de um problema, de uma adversidade da vida, de um problema financeiro, na família, na saúde? Você tem que acreditar no Deus que você serve. Você tem que crer naquele que vive e reina para todos sempre. Amém, meus irmãos? Porque Deus está com você dentro da cova dos leões. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele é justo. Ele permite que pessoas tenham êxito contra nós. Ele permite que pessoas se levantem contra nós. E Ele vai dando corda. Amém, meus irmãos? Por que Deus deixa pessoas se levantarem contra mim e contra você? Para que Ele possa fazer a justiça, meus irmãos. Porque Deus é justo. Ele está vendo que pessoas querem te parar. Ele está vendo que pessoas estão com inveja de você. Ele está vendo que tem pessoas com mal intenção sobre a sua vida. E Ele deixa, meus irmãos. Ele deixa, Ele não para que Ele venha poder fazer a sua justiça conforme a vontade dEle. Amém? Daniel foi jogado a covas dos leões. E o nosso bom Deus o livrou dentro da cova dos leões. Para quem sabe, que já leu a história, sabe que Daniel passou a noite e os leões não fizeram nada, porque o nosso Deus fechou a boca dos leões. Amém? Mas voltando para a palavra, por que Deus deixa pessoas se levantar contra nós, meus irmãos? Novamente. Porque Deus é um justo juiz. E Ele está vendo, Ele permite que pessoas venham até nós, que tentam nos paralisar, que tentam nos desanimar, falando para nós que nós não estamos no caminho certo, falar para nós desistir porque já passou do tempo de Deus fazer a cura na minha e na sua vida,
Deus não vai fazer mais, tentando tirar a nossa fé, tirar a nossa esperança, meus irmãos. Porque muitos que se levantam contra mim, contra você, meus irmãos, ele sabe que Deus tem um grande propósito na minha e na sua vida. Amém? Ele já sabe, que ele vê, pois o próprio Deus permite a pessoa que se levanta ver o que eu e você não conseguimos enxergar, que é a nossa bênção sem medida lá na frente. Aí as pessoas começam a levantar. Amém, meus irmãos? E quantos não foi que já se levantou contra você? Quantos não foi e já chegou e falou, sai fora disso daí, sai fora desse Deus aí, isso daí para mim não é certo. Para de fazer essas coisas, para de ficar escutando aí muitas das vezes palavras de Deus. Quantos não chegou perto de você e falou, você está dando murro em ponta de faca, você está insistindo com a coisa que não vai acontecer, porque comigo aconteceu, meus irmãos. Chegaram pessoas cristãos, que se diz cristão, pela palavra do Senhor, falou que Deus não ia fazer mais nada na minha perna, que Deus não ia concretizar milagre nenhum mais, que já passou do tempo. Amém? Mas, meus irmãos, eu continuei acreditando naquele que tudo pode, e não em homens, comedores de arroz e feijão, pecadores e falhos. Amém? Porque nós somos pecadores, falhos, e erramos todos os dias na presença de Deus. E vieram aqui em casa e tentaram me tirar eu da minha fé, meus irmãos. Não conseguiram. Por quê, meus irmãos? Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus e eu sei o Deus que fala através da minha boca. Amém? Glórias a Deus. E para a honra e glória do Senhor, eu falo novamente. Eu estou curado de uma osteomielite que durou 9 anos na minha vida. Eu fui curado para a honra e glória do Senhor. Amém? E Deus, meus irmãos, Ele é um justo juiz. Amém? Ele permite que se levanta contra mim, contra você, que faz armadilhas, que inventa, faz rodinha, porque muitos faz rodinha, faz reunião com o seu nome, você não sabe, mas Deus tudo vê, tudo ouve. Amém? E tem o dia certo, meus irmãos. Amém? Da justiça de Deus chegar na sua vida. Amém? E tem justiça de Deus chegando na vida das pessoas que foi injustiçada, que foi caluniada, que foi perseguida. Aqui, Deus vai fazer justiça. E olha o que aconteceu em Daniel, capítulo 6, versículo 24. Amém? Eu vou ler o 23 para você entender o que eu estou dizendo. Amém? 23 e 24. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no Senhor. Então Daniel estava crendo em Deus. Daniel tinha fé no Deus que ele servia, pois Deus fechou a boca dos leões e livrou ele dentro da cova. Amém, meus irmãos? Deus está te livrando dentro do problema. Deus não vai deixar que você entre no problema, mas Ele vai te livrar lá dentro, porque Ele é o Deus que tudo pode. Amém? Mas ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, as suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Amém.
Você está vendo aqui que Deus, ele é um justo juiz? Que você não precisa se preocupar com aqueles que se levantam contra você, com aqueles que querem te paralisar no trabalho, com aqueles que querem fazer você brigar com a sua esposa, ou talvez te tirar fora do caminho do Senhor? Não temas quem se levanta contra você. Não temas diante esses problemas. Não temas diante a cova dos leões. Não temas. Amém, meus irmãos? Deus, ele tudo vê e tudo ouve. Então não precisamos ter medo, porque Deus é um justo juiz. Ele até deixa, ele até permite pessoas se levantarem e a maioria das vezes achar que está vencendo a guerra. Mas ninguém vence guerra contra Deus. Ninguém ganha. Ninguém se levanta perante o Deus que eu e você servimos para ficar de pé, meus irmãos. Não adianta. Não adianta se levantarem, fazer reunião, querendo te paralisar, querendo parar você, os propósitos de Deus na sua vida, que não vão parar. E Deus é um justo juiz. Pois assim, pela a inveja deles, pela ambição deles, amém, meus irmãos, de tramar contra Daniel, custou a vida deles, das suas mulheres e dos seus filhos. Amém. Deus executou a justiça, meus irmãos, sobre eles. E é o que vai acontecer com todos os inimigos nossos, independente de quem seja, vão cair, porque ninguém se levanta contra aqueles que servem a Deus, que está verdadeiramente na presença do Senhor, porque Deus é um justo juiz e livra todos aqueles que crêem, todos aqueles que obedecem, que andam em obediência na palavra, obediência nos direcionamentos do Pai. Amém? Tem justiça de Deus chegando na sua vida. Eu não sei o que tentou te atrapalhar na caminhada com Cristo. Eu não sei o que colocou na sua frente, foi colocado na sua frente para que você venha desanimar. Mas não pare, continue, porque Deus, ele pode até não te livrar dos problemas, mas ele vai te livrar dentro deles. Amém? E vai fazer justiça contra todos que se levantou contra você. Amém? Você crê? Recebe essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, tem justiça de Deus chegando para a sua vida. Amém? E você vai ver com seus próprios olhos a justiça que Deus vai fazer contra todos aqueles que se levantou contra você. Porque o nosso Deus é justo. E tudo ele ouve, tudo ele vê. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Amém?